Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, Pai. Bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Suplicamos pela Tua igreja, nossos irmãos na cidade, no campo. Abençoa e guarda, Senhor, todo o Teu povo. As criancinhas, a juventude, abençoa as famílias, toma em Tuas santas mãos, Pai. Os casais sem filhos, toma em Tuas santas mãos. Os idosos na Tua casa, os viúvos, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Amado Senhor, estenda as Tuas santas mãos sobre os Teus ministros, ungindo com a graça, dando, Senhor, a Tua proteção. Nos perdoa, Senhor, toda ofensa, Senhor, toda fraqueza, todo mal, e nos encoraja, Senhor, para fazer o bem, para levar a mensagem, para ajudar quem precisa, para visitar, meu Senhor, os que estão aflitos, necessitados, tristes. Ó Senhor, nos dá graça na nossa missão. Abençoa os nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, cada gesto, cada contribuição. Ajuda os Teus filhos, meu Senhor, fazendo maravilha em suas vidas, dando o necessário, enchendo de gozo seus corações, enchendo de graça e sentido, Senhor, as suas vidas. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus, a paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos. É o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e a nossa meditação hoje no Salmo 72. Salmo 72, versículo 1, e depois de 9 a 17. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Versículo 9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão para ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Seba e de Sabá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro e do Sebá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes, e o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, o seu nome irá se propagando de pais para filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua inspiração, a Tua unção. Fala com os Teus servos, os nossos irmãos, ajuda cada um, Pai. Abençoa os que estão sempre conosco, nossos ouvintes, e abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Amado Senhor, ouve a nossa oração. No nome santo de Jesus Cristo te pedimos. Amém.
Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, o Salmo 72 é reconhecidamente um salmo messiânico. O primeiro versículo, que é o primeiro versículo também da nossa leitura, diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Na cultura do passado, como também no presente, ainda existe em algum lugar o indulto real. Hoje existe o indulto presidencial nas repúblicas, o indulto real nos reinos, nas monarquias, parlamentaristas ou não. A maioria das nações recorre a este benefício, a esta concessão real, ou da autoridade, que é o indulto. Só para lembrar, o indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro foi ignorado pelos perversos de plantão. Foi ignorado pelos perversos de plantão, porque eles tinham alguma coisa muito séria tramada. E eu não sei se aquele indulto seria também justo, porque o homem que recebeu tinha sido muito agressivo com os perversos. E perversos com autoridade são perigosos. Fechando aqui o parêntese. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos. O rei poderia libertar. Foi o que o Pilatos propôs, libertar Jesus ou Barrabás. É pedir o ladrão. Está aí. Em cada assembleia tem 1 dúzia, em cada município tem 1 milhão. E na presidência, deixa para lá. Nunca foi tão popular ser perverso e corrupto e ladrão. As escolhas acontecem. Aqui neste salmo diz: ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Para o rei não fazer, não dar indulto a corrupto, não dar indulto a ladrão, não defender o perverso. E a segunda parte do versículo 1 diz: e a tua justiça ao filho do rei. Quando você, não é tentando espiritualizar não, porque isso aqui já é espiritual. Quando você aplica este salmo à pessoa do Messias, você vai encontrar o Pai nosso que está no céu, que é o Criador, e o Redentor, que é Jesus, que ensinou a gente a falar com o Pai. Então, a perfeição neste salmo messiânico. No versículo 9, onde continuamos, fala da expansão, a extensão da presença do Filho do Rei, ou Filho de Deus. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão perante ele, ante a sua face, diante dos seus pés, ao escabelo dos seus pés. Ao escabelo. O escabelo era uma banqueta que os reis botavam aos pés. E hoje tem a maioria das companhias, das empresas que a pessoa fica muito tempo sentado, tem um escabelo. É uma banquetinha, um negócio ali para o descanso dos pés, para ajudar na circulação e na movimentação, para evitar problemas de saúde ou problemas na saúde. E aqui diz: os que habitam no deserto se inclinarão perante ele. Se inclinarão ante a sua face. Se inclinarão perante o escabelo dos seus pés. Enquanto os seus inimigos lamberão o pó. No versículo 10, falando da extensão da autoridade, do poder do rei e do reino, diz: os reis de Tarsis não têm
não há consenso na questão de Tarsis, mas tudo leva a crer que Tarsis era a Europa, uma parte da Europa ou a Europa inteira, na época de Davi, naquele tempo. Porque não se conhecia, não havia notícia, não existia. Só a única forma de conhecer era através dos comerciantes. As marinhas mercantes andando pelo mar e os caravaneiros pela terra. Caravaneiros, indivíduos associados, 400 camelos carregados, eles tinham um destino, fazia aquela rota uma vez por ano e trazia notícias, levava notícias, trazia notícias. A gente não tem muita informação, mas muitos caravaneiros morriam nas estradas, ficavam enterrados em terras que nunca mais passavam conhecido. Muitos animais morriam nessas jornadas. Não se tinha notícias. Só se sabia quando voltava aquela caravana, sabia quem foi que ficou para trás. Mas, devido a isto, não se tem absoluta certeza quanto a Tarsis, mas tudo indica que era a Europa, notadamente a parte que hoje corresponde à Espanha. Os reis de Tarsis. Ali existiam várias tribos, era igual ao Brasil. O Brasil tinha 400 e tantos povos, 400 e tantas línguas, ninguém sabe. Lá, na Europa, os reis de Tarsis, tinham os reis, né, em cada uma daquelas tribos, as tribos germânicas, as tribos da Escócia, os escoceses, os bretões. Então, os reis de Tarsis e das ilhas. Quem sabe essas ilhas aqui, mencionando exatamente o que hoje é a Inglaterra. E muitas ilhas ali, e muitos povos, muitos reis, e todos muito lutadores, todos bravos, desconhecidos dos homens. Mas o Espírito de Deus, que inspirou o Salmo, sabia muito bem que havia habitantes em Tarsis, que haviam reinos em Tarsis, e haviam reinos nas britânicas, os bretões, e, portanto, o Salmo diz, os reis de Tarsis e os reis das ilhas trarão presentes. Os reis de Sebá e de Sabá, não se tem muito consenso. Sebá, tudo indica que era a Europa Oriental, enquanto Sabá era a parte da África, onde hoje é o Iêmen, onde hoje é aquela região de conflitos permanentes. Então, esses soberanos, digamos, da Europa Oriental, da África e da Ásia, reconhecendo o poder do filho do rei, trariam presentes, ofereceriam o que tivesse de melhor. No versículo 11 diz, todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. É impossível algum escritor ter isto em mente em relação à sociedade. Um rei
Não existiu e nem existirá um rei no universo, um rei humano, que tivesse esse consenso, que juntasse o povo em torno de si. Não tem, não tem, não teve, não terá. Então, é um salmo messiânico e a referência é a nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O versículo 12 diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Olha a importância disto. Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Claro que é uma referência ao Rei da Glória, ao Rei Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que na antiga aliança era atribuição do Criador. E na nova aliança, atribuição do Redentor, o Salvador Jesus. No versículo 13, diz: compadecer-se-á do pobre e do aflito, ou seja, ele é compassivo. Nós, leitores do Evangelho, vemos como Jesus se comovia com a necessidade, com a dor, com o sofrimento, com a inquietação das pessoas. Ele sofria junto. Diz que ele se compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Não existe rei humano com essas atribuições. Essas atribuições, elas são direcionadas ao Rei da Glória. Só Jesus Cristo preenche estes quesitos, porque ele recebeu e publicou. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o seu santo nome. No versículo 14, ainda falando da ação do poder do Filho do Rei, diz: libertará as suas almas do engano. Somente Jesus. Somente Jesus. As outras lideranças, religiosas ou não, faz é enganar. Faz é enganar. Ainda ontem eu estava lendo a respeito do Papa argentino. Canonizou 14 santos. E um desses santos, fez um milagre no Brasil. Eu acho que foi encontrar aquele dedo que está faltando. Pois é, isso é enganação, perversidade, mentirosos, perversos, falsários, tudo que há de ruim tem num pontífice daqueles. E canonizando o bicho que morreu para agradar os bichos que estão vivos por aí. Então, o Senhor Jesus é quem livra, ele libertará as suas almas do engano e da violência e guarda a vida dos seus servos. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. Ele não faz o seu povo andar sem orientação. Ele não deixa. Se buscar orientação, recebe e será abençoado. Quem busca, recebe a orientação e sai vitorioso, fortalecido, abençoado, porque é a função
e o desejo do Senhor, abençoar e guardar cada vida. No versículo 15, diz: e viverá, e se lhe dará do ouro de Seba, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Aqui não é canonização do homem, aqui é o reconhecimento da grandeza e do poder de Deus na pessoa do Filho do Rei. O Filho do Rei é Jesus Cristo. O Rei da Glória é o Pai Eterno, que deu todo o poder ao seu Filho amado, porque o Filho amado é o nosso Salvador. No versículo 16 diz: haverá um punhado de trigo na terra. Eu acho isso maravilhoso, acho lindo. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, lá nos altos, lá nos lugares que não são atingidos de toda forma por qualquer um, onde só vai quem tem compromisso, só vai quem tem negócio. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano. Ou seja, o Líbano é um lugar maravilhoso, é um país maravilhoso e lindo. Diz, o Líbano é muito bonito. Eu conheço de álbum. Eu tinha uma certa facilidade, eu tinha, digamos, acesso ao seu Michel, o dono da São Michel, das lojas São Michel, seu Michel e Dona Lúcia, um casal feliz, maravilhados com a bênção de Deus, com o crescimento dos seus bens. E seu Michel era muito meigo, muito amável. E algumas vezes eu estive com ele, e uma vez ele puxou uma gaveta, abriu uma gaveta, puxou um álbum grande da última viagem que ele fez com Dona Lúcia e foi me mostrar retrato de famílias, da família, retratos de lugares. Naquele tempo não tinha ainda a facilidade de filmar, e ele talvez não tivesse habilidade se tivesse filmadora. Mas ele fazia tudo à moda antiga, claro. Eu estava com 50 anos e ele com 80 aproximados. E o resultado é que ele me mostrava aquilo, o Líbano, um lugar lindo, lindo. Ele era libanês. O Líbano, um lugar lindo, um lugar que tinha verde o tempo todo. E aqui o Salmo diz que ele estaria como esta área aqui. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, sem crise, sem escassez, sem sequidão. E os da cidade florescerão como a erva da terra. Uma comparação neste salmo messiânico. E o último versículo 17 diz: o seu nome permanecerá eternamente. O seu nome irá se propagando de pais para filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Um salmo maravilhoso para a nossa meditação. Que Deus abençoe e guarde
os meus queridos irmãos. Vamos apresentar o memorial da oração ao nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós estamos em Tua presença. Obrigado por mais um dia, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo nosso compromisso, obrigado pelos nossos irmãos, nossos ajudadores. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos amigos. Abençoa, meu Senhor, na cidade e no campo. Pai querido, este memorial da oração, Tu conhece cada vida, conhece os pais, os filhos, os idosos, os carentes, os enfermos. Ó Deus, Tu conhece cada um de nós. Opera na nossa vida, nos dá graça e vigor. Nos ensina a cada dia, Senhor, a estar na Tua presença. Amado Deus, assim como eu tomo nas minhas mãos este memorial, assim toma cada vida, Senhor. Cuida, abençoa, sustenta e enriquece com a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.